O que deveria ser uma missão de resgate de rotina rapidamente se transforma em um pesadelo. Um pesadelo que muda a vida de Shu para sempre. Ele é um caçador de resgate de Rank D que trabalha para o departamento de caçadores, com a missão de localizar caçadores em zonas perigosas. Em uma missão, ele e sua equipe entram em uma masmorra esperando uma extração padrão. Mas as coisas tomam um rumo mortal quando Ghouls bloqueiam sua fuga. Usando sua habilidade de busca, Shu encontra uma rota alternativa que os leva a um território ainda mais perigoso, repleto de monstros mortais. Conforme a equipe é sobrecarregada, Shu percebe que um necromante está controlando tudo por trás dos panos. Num ato desesperado, ele se sacrifica empurrando seus companheiros de equipe para fora de um círculo mágico. Ele se isolou para garantir a sobrevivência deles. Sozinho, ele enfrenta o chefe da masmorra, que tenta matá-lo. À beira da derrota, Shu usa suas últimas forças para procurar uma saída e descobre um monumento misterioso que oferece uma classe secreta chamada Arquiteto do Labirinto. Sem nada, deixado à própria sorte, ele aceita e é transportado para um labirinto tutorial, aonde percebe que passou por um raro despertar e agora precisa sobreviver pois foi lhe dada uma nova chance. Assim começa a limpar o labirinto e logo ele sobe de nível até que o sistema o informa que restam 4 Ghouls com apenas 30 minutos para terminar a tarefa. Isso o faz perceber que precisa trabalhar mais rápido. O tutorial estava indo bem e ele pegou uma arma de um dos monstros caídos. Depois disso, ele utilizou suas habilidades de mapeamento para rastrear e eliminar a maioria dos monstros. Foi basicamente uma tarefa fácil e Shu tinha certeza de que conseguiria terminar dentro do tempo estipulado. No entanto, tudo mudou quando um monstro gigante começou a persegui-lo. Mas ele ainda estava confiante de que daria conta do recado, porque, ao contrário dos outros, este viajava sozinho. Como derrotá-los exigiria mais tempo e esforço, Shu decidiu eliminar todos os monstros menores antes de usar o tempo restante para lidar com o monstro gigante. Antes que ele pudesse continuar a caçada, um dos menores se aproximou, tornando tudo ainda mais fácil para ele. Mas assim que ele ia avançar, percebe que apareceu mais 2 Ghouls menores e o monstro gigante bem atrás deles. Isso o surpreende porque ele nem sequer sentiu eles se movendo. Isso porque ele não conferiu o mapa direito devido ao tempo limitado, o que o colocou nessa situação. Enquanto ele se acalma para planejar sua nova estratégia, Shu percebe que só consegue lidar com 2 Ghouls por vez. Então, ele derrota um e decide planejar o que fará a seguir. O problema é que ele está cercado, o que significa que a melhor saída é romper completamente a barreira. No entanto, depois de calcular cada movimento possível como uma peça de xadrez, ele rapidamente percebe que ele está em xeque-mate. A determinação de Shu começa a vacilar à medida que seu sentimento de inferioridade por ser um mero caçador de resgate começa a corroê-lo. Mas, enquanto os monstros avançam, em sua direção, recusa-se a desistir por mais em desvantagem que esteja. Ele se lembra de que isso é apenas um tutorial elaborado para seu benefício. Então ele grita com o sistema para que haja como um servo decente e o ajude a encontrar uma saída, já que ele não aceitou essa tarefa apenas para ser morto. Nesse instante, Shu vê ativar uma habilidade Sexto Sentido, e enquanto ele se prepara para enfrentar os monstros, o sistema o notifica de uma nova opção. Ele informa a Shu que ele agora pode girar blocos, vinculando a habilidade Sexto Sentido à função de mapa. Uma vez que a habilidade esteja vinculada ao mapa, o sistema notifica diversas vezes para usar o bloco giratório. Shu então gira o bloco no mapa e percebe que agora pode girar as paredes da masmorra para reposicioná-las. Diante dos monstros, se algum deles avançar com as garras, ele aciona a função giratória e os prende do outro lado do bloco, deixando os monstros confusos. Assim resta apenas um monstro em cada local. Shu está bastante satisfeito com o efeito da nova função. Ele então gira o bloco algumas vezes para separá-los, antes de caçá-los um por um. E logo em seguida, ele derrota 3 deles. Depois disso, Shu entra em cena e derrota um monstro gigante sem esforço. Mas a realidade o atinge com mais força do que ele esperava, pois o monstro o agarrou como se fosse superior. No entanto, Shu se recusa a aceitar tal derrota. Então, como um chefe extremamente poderoso, ele se liberta e com um único golpe, derrota o Ghoul gigante. O sistema anuncia imediatamente o fim bem-sucedido da batalha. Ele completou o tutorial e muda de classe para Arquiteto do Labirinto. Ele também recebe a habilidade Rei do Labirinto, o que significa que todos os Ghouls derrotados serão incluídos como parte do desafio dos monstros do seu labirinto. O sistema então oferece a opção de retornar a uma área segura. Enquanto isso, bem na saída da masmorra, Lehan ainda está tentando voltar para buscá-lo, mas seus colegas o impedem, pois acham que ele pode ter sido devorado. Além disso, o portão da masmorra já desapareceu, então não há como voltar para buscá-lo. Mas, para total surpresa deles, ele aparece passeando e comendo picolé. Ele até oferece um pouco para eles relaxarem seus cérebros em curto-circuito. Então ele sai do trabalho e vai para o parque, onde invoca a esfera. É uma habilidade principal que lhe permite aprisionar oponentes dentro do labirinto a partir do exterior. Embora a esfera possa aprisionar inimigos à força, o sistema avisa Shu que eles podem escapar derrotando o chefe do labirinto. Além disso, ele também descobre que qualquer inimigo que derrotar o chefe automaticamente se tornará ainda mais forte.
Shu decide não, derrotando os monstros lá dentro e faça com que o sirvam ativando a habilidade Rei do Labirinto. Ele sabe que, no fim, terá que ficar mais forte para derrotar esses monstros sozinho. Enquanto está perdido em pensamentos, a filha de seu vizinho, Yong-yi, chega e lhe entrega um cacho de maçãs que sua mãe lhe deu. Então é surpreso por receber tanto deles, ele pergunta se está tudo bem. Yong-yi garante a ele que pode levar, já que sempre sobram alguns produtos da loja. Enquanto voltam para casa, Shu pergunta a Yong-yi sobre a escola e ela diz que está tudo bem, mesmo que ela está visivelmente inquieta. De repente, eles param abruptamente ao ouvirem uma mulher causando alvoroço em frente a um hotel. Ela implora freneticamente a polícia para deixá-la passar, pois sua filha ainda está presa dentro do hotel. Yong-yi observa o hotel atentamente, apontando que não parece estar em chamas. Então ele lhe diz que é uma ruptura na masmorra, que acontece quando um portão é negligenciado por muito tempo. Quando isso acontece, os monstros de dentro escapam para o mundo real. Então ele entrega as maçãs a Yong-yi, prometendo pegá-las quando ele retornar. Yong-yi pergunta por quê, e ele explica que precisa fazer seu trabalho como caçador no departamento de resgate. Mas, enquanto Soul tenta entrar correndo no hotel, um policial o aborda. Então ele mostra sua carteira de identidade para provar que trabalha no departamento de resgate. Mas isso não faz sentido para o policial. Ao perceber que ele está sozinho, o homem explica que os outros chegarão em breve. Mas o rapaz ainda o interrompe, alegando que o hotel está infestado por um bando de goblins vermelhos. No entanto, ele insiste em seguir sozinho, principalmente porque ouviu dizer que uma menina está presa lá dentro. O policial continua tentando convencê-lo, mas Shu o ignora com firmeza porque ele agora não está mais sozinho. Ao entrar, Shu se mostra decepcionado com a guilda Haneu, pois eles eram os responsáveis por limpar os portões desta área. Eles estão atentos aos perigos ao redor porque confiam que as guildas farão seu trabalho. Mas essas guildas ignoram os portões pequenos porque eles não são suficientemente lucrativos, o que às vezes resulta em uma ruptura de masmorra, levando a derramamento de sangue. Assim que entra no hotel, Shu ativa sua habilidade de sexto sentido e sente os goblins vermelhos escondidos nas sombras. Ele os chama a eles, e eles aparecem, avançando diretamente em sua direção. Imediatamente, ele ativa a esfera, sugando-os para dentro do labirinto. Ele então os observa de lá. Ele segurava na palma da mão como um chefe, sabendo que seu antigo eu teria dificuldades para lidar com eles. Mas como rei do labirinto, tudo o que ele precisa fazer é relaxar enquanto seus monstros do labirinto fazem o trabalho. Do lado de fora, Shu observa seus capangas perseguirem um goblin vermelho de uma estrela que para repentinamente no final do corredor. Embora esses vermelhos sejam os cretinos, eles são uma espécie comum que gira em torno de seu líder, sendo muito mais astutos do que os goblins comuns. Assim que o Ghoul pensa que está em vantagem, o astuto Goblin sorri maliciosamente enquanto seus outros companheiros surgem das sombras. Mas antes que eles possam atacar o Ghoul, uma parede aparece em sua frente, criando uma rota de fuga. Em seguida, ele verifica as condições do labirinto e descobre que os Goblins estão tentando usar truques para eliminar seus lacaios. Então ele percebe que precisa ficar de olho na situação, já que muitos Goblins vermelhos foram sugados para o labirinto. Mas mesmo com todos os truques, ele garante a eles que eles são como peões e estão em seu tabuleiro, então enquanto ele for o mestre do jogo, nada pode ser feito. Depois, ele chega ao 17º andar, onde finalmente encontra a pequena garota escondida. Ele a assegura de que ela está segura agora, enquanto saem, Somi pergunta se ele derrotou todos os Goblins sozinho. Ele responde que sim. Embora ele saiba que seus gols fez a maior parte do trabalho, ainda conta como se ele mesmo o tivesse feito. Então ele fica feliz por tê-lo sugado para o labirinto, pois eles estavam usando estratégias para caçar humanos. Além de que se ele não tivesse chegado a tempo, eles teriam encontrado Somi. De repente, o sistema surge, avisando Shu que mais de 50% de seus gols foram dizimados pelos Goblins. Shu então ajuda Somi a entrar no elevador sozinha, dizendo a ela que precisa reunir os Goblins restantes. Depois de mandá-la embora, ele verifica a esfera e encontra o principal culpado, o Rei Goblin Vermelho, eliminando sozinho um bando de ghouls de seus labirintos. Shu pondera se deve enviá-lo para enfrentar o chefe do labirinto, mas muda de ideia imediatamente. Tem medo de que o Rei Goblin possa derrotar o chefe e se tornar um adversário muito difícil. Então, ele decide entrar no labirinto e lidar com a situação sozinho. No momento em que entra, fica surpreso ao ver vários cadáveres de ghouls espalhados por ali. Ele então gira alguns blocos pelo mapa para impedir o Rei Goblin de causar mais destruição. Depois disso, ele o redireciona para si. Assim que o Rei Goblin aparece, ele desfere um golpe violento em Shu, jurando acabar com ele. Mas Shu esquiva-se dos ataques com rapidez. Enquanto ele se esquiva, Shu consegue sentir a diferença em seu corpo e no nível de suas habilidades desde seu despertar. Uma das principais razões pelas quais ele veio ao labirinto é para testar suas novas habilidades e talvez deixar o resto para os ghouls. Mas vendo quanto suas habilidades melhoraram, Shu está confiante de que pode lidar com as coisas sozinho. Enquanto o Rei Goblin continua a atacá-lo, Shu crava sua arma no Goblin, mas ele se solta e atinge Shu. No entanto, Shu mantém sua postura e até agradece ao Goblin por tê-lo derrubado, já que o dano de sua mão já está fraca.
Shu então começa a provocá-lo porque ele não pode mais usar a mão. Além disso, ele agradeceu ao Goblin mais cedo porque tinha um novo truque na manga que queria testar. Para empurrar o Goblin para o centro, onde o queria, ele continua a provocá-lo incessantemente, chamando-o de fraco e inútil. Infelizmente, os insultos são muito fracos para comover o Goblin. Então, Shu eleva o nível da sua estratégia e finalmente consegue o que quer. O Rei Goblin fica furioso quando Shu o questiona. Se ele é um covarde, assim furioso, ele avança imediatamente em direção a Shu. Jurando eliminá-lo, Shu permanece impassível, ansioso para testar sua estratégia. Antes que o Rei Goblin possa alcançá-lo, Shu ativa uma repulsão, um dispositivo que congela o Rei Goblin no lugar. Com um sorriso presunçoso, Shu se despede dele e ativa uma armadilha de teto com espinhos que esmaga instantaneamente o Goblin até virar polpa. Mesmo tendo gasto 20 peças de ouro que custou cerca de 2 milhões para instalar a armadilha, ele está bastante satisfeito com o investimento. Na verdade, o efeito é tão bom que ele começa a se sentir culpado por qualquer um que for pego nelas. Nesse instante, o sistema o informa que ele subiu de nível novamente e o bando de Goblins foi derrotado usando o Rei do Labirinto. A habilidade também foi incluída no labirinto. Depois, ele sai do hotel, onde Le-Han o repreende por ter entrado sozinho. Le-Han então pergunta se ele lidou com os Goblins sozinho, mas Shu finge amnésia, alegando que bateu com a cabeça. No entanto, Le-Han não acredita nele, pois a polícia já o informou que os Goblins desapareceram depois que Shu entrou no hotel. Mas Soul não tem intenção de revelar nada. Então, ele brinca dizendo a Le-Han para comprar carne para ele em troca da verdade. De repente, Shongun, o gerente da guilda Hanu, os interrompe, pedindo para falar com eles. Le-Han concorda e Shongun primeiro os agradece sinceramente por ajudarem a guilda a resolver a invasão da masmorra. Mas Shu e Le-Han ficam enojados por ele ter dado a entender que a guilda participou da limpeza. Shongun então pede para eles não falar com os repórteres sobre o incidente, pois a associação não quer que o público saiba disso. Ele promete indenizar o hotel pelos danos e alerta que divulgar notícias negativas sobre sua guilda ao público pode deixar as pessoas ansiosas. Ele também se oferece para fazer uma doação generosa ao departamento de resgate. Mesmo que Shu esteja enfurecido com isso, ele sabe que a dolorosa verdade é que o homem está certo. Ao contrário do departamento de caçadores, que é composto principalmente por insignificantes dunkers, os caçadores da guilda chegam até o rank S. Por causa disso, as pessoas confiam mais na guilda e acreditam que ela é quem tem o poder de protegê-las. Mas Shu detesta o fato das guildas explorarem essa mesma confiança para fazerem o que bem entenderem. Portanto, ele tem consciência de que não pode fazer nada a respeito, por mais que odeie o sistema. Recusando-se a deixar a situação assim, ele deu um tapinha no ombro dele com um pouco de força para intimidá-lo. Então deu-lhe um sorriso cansado e concordou com o pedido ao qual nem sequer queria. Ele divulga o incidente para evitar chamar a atenção desnecessária para si. Sabe também que, se revelar, a Associação de Caçadores simplesmente abafará o caso. No entanto, ele se recusa a deixar a guilda Hanou sair ilesa, então solicita sem rodeios que 10 bilhões sejam doados à equipe de resgate. Já que eles vão manter limpar a bagunça da guilda significa explorá-la até a última gota. Ele pressiona o ombro perguntando se pode igualar a oferta. Shongun fica surpreso ao ouvir isso, mas ele nem consegue dizer nada porque já está tão assustado que entrou em estado de choque. Depois de lidar com a fuga da masmorra, ele recebe 2 dias de folga, então vai ao parque para relaxar. Ele estava bastante orgulhoso por ter conseguido resolver o problema sem vítimas e até mesmo por ter conseguido extorquir muito dinheiro da guilda Hanel. O único problema é que seus colegas de trabalho o encaram com 1 milhão de perguntas no rosto porque ele derrubou um bando de goblins vermelhos sozinho. Mas Shu não quer contar nada a eles para evitar atenção desnecessária. Shu teme que as pessoas descubram o que ele fez. Isso poderia virar notícia e atrair a atenção das guildas. Então, ele decide usar suas férias para se concentrar na manutenção do labirinto. Primeiro, ele calcula quanto custaria para ele reparar as paredes danificadas e fazer os monstros reaparecerem. O labirinto não tem moeda própria, então usa a moeda universal dos caçadores, que é o ouro. Após os cálculos, Shu percebe que custa cerca de 53 peças de ouro, o que é absurdamente caro. Em moeda corrente, 53 peças de ouro equivalem a 5,3 milhões, que equivale a 2 vezes seu salário mensal. Apesar do custo exorbitante, ele ainda decide fazê-lo, já que possui cerca de 80 de ouro em sua carteira. Antes que Shu pudesse concluir o processo, Jung-Hai, um membro do departamento de monitoramento, ligou para Shu, irritando-o. Ele respondeu rispidamente, ele diz para ela ir direto ao ponto porque ele deveria estar de férias. Mas Jung rebate, apontando que a ideia dele de férias provavelmente é algo como gelar em um parque. Ela então lhe diz para usar suas habilidades de rastreador para ajudá-la a encontrar alguém. Mas de repente a ligação cai, fazendo Jung perceber que Shu desligou o telefone na cara dela. Jung está completamente chocada e não consegue acreditar naquilo. Entretanto, após desligar o telefone, Shu esquece imediatamente o ocorrido e volta a pensar em seu labirinto. Ele decide guardar um pouco de ouro em vez de fazer com que todos os monstros do labirinto reapareçam, já que ele pode intervir para lidar com as coisas pessoalmente de vez em quando. Enquanto isso, ele continua a ponderar sobre qual plano seguir.
E qual deles funciona melhor? O telefone dele começa a tocar de novo, o irritando. Então ele atende a ligação e grita com Jung para que ela mesma rastreie a pessoa, já que é trabalho dela do departamento de monitoramento, mas ela implora para que ele salve uma donzela em perigo e até se oferece para comprar carne para ele. Porém, ele não está interessado em bancar o príncipe encantado, mas a oferta de carne o atrai por um breve momento. Para selar o acordo, Jung Hai garante que ele concordará assim que ouvir o nome da pessoa que ela quer que ele rastreie. Shul então pergunta a ela quem é, e Jung Hai revela que é Tai-san, o que imediatamente desperta o interesse dele. Considerando o nível de Tai-san, Shul quer conhecê-lo pelo menos uma vez, então ele concorda animadamente com o pedido de Jong. Pouco depois, ele chega a um local para observar um grupo de geisers antigos jogando xadrez coreano. Embora nunca tivesse conhecido Tai-san pessoalmente, Shul conseguiu rastrear sua forte aura vermelho escura. Essa aura só é possuída por despertadores poderosos, por isso eles tendem a se destacar mesmo à distância. Então, ele observa mais atentamente, questionando-se se ele realmente é um despertador. O lendário Tai-san, porque ele se parece com um geyser velho e magricela comum. Nesse instante, o parceiro de jogo de Tai-san percebe o olhar fixo e pergunta se ele sabe jogar. Xadrez coreano. Shul diz que sabe jogar um pouco, então o homem pede conselhos sobre seu próximo movimento. Shul começa a dar conselhos ao velho, mas antes que possa terminar, seu sexto sentido se ativa, sinalizando o perigo. Quando Tai-san se prepara para atingi-lo com uma arma no peito, Shul se esquiva rapidamente, fazendo com que ele acerte uma árvore atrás dele. Os outros velhos correm para olhar a árvore, enquanto Tai-san repreende Shul por ser intrometido. Mas o ataque apenas confirma para Shul que o homem é realmente o mesmo lendário Tai-san que ele fora incumbido de rastrear. Tai-san é um dos 5 caçadores de Rank S da Coreia, famoso por transformar qualquer coisa em sua mão em uma arma mortal. Antes que Tai-san possa criar outra, Jong o interrompe. Tai-san pergunta a Shul se ele é do departamento de monitoramento, mas ele responde que é um buscador de resgate. Tai-san elogia suas habilidades, mas o chama de arrogante e Shul aceita o elogio de forma brincalhona, se animando ainda mais. Jong diz a Tai-san que ela estava procurando por ele porque os estagiários do departamento de monitoramento se reuniram para sua palestra. Tai-san concorda em voltar com ela e Jong pergunta a Shul como ele conseguiu rastrear alguém que todo o departamento de monitoramento não conseguiu encontrar. Shul, com um ar de superioridade, diz a ela que isso se deve à sua grande capacidade. Então ele se prepara para partir, mas Tai-san lhe diz para segui-los, pois quer confirmar se Shul realmente tem algum talento além de sua arrogância, na sala de monitoramento. Durante uma reunião com os estagiários do departamento, Tai-san faz uma pequena demonstração para a plateia. Ele explica que cada pessoa despertada possui sua própria capacidade máxima, o que significa que um caçador de Rank C jamais poderá escapar de ser Rank C. Contudo, ele os informa que o sistema pode ser ajustado um pouco, dependendo da vontade de cada um. Já que é marcial, as artes não podem ser medidas por números, diz Tai-san a eles, mas eles podem se tornar mais fortes dependendo de sua perícia com as armas. Enquanto Tai-san anima a multidão com seu discurso motivacional, Shul fica em branco, pois tudo o que ele quer é voltar a estudar seu labirinto. De repente, Shul fala com um cara chamado Sil que está ao lado dele, perguntando há quanto tempo ele está treinando. Sil responde que treina com Tai-san há meses. Sil acaba sendo um dos poucos caçadores de nível B no departamento de monitoramento. Tai-san o elogia por seu talento e pergunta o que ele acha que é necessário para empunhar uma espada. Sil responde que uma determinação, uma força descomunal e um domínio das próprias habilidades são o que se exige. Tai-san faz uma pausa. Por um tempo, antes de lançar a pergunta a Shul, em vez de pensar a respeito, Shul casualmente lhe diz que a vontade de empunhar a arma é o que importa. Um murmúrio de desprezo irrompe na multidão por causa de sua resposta insensata, e todos preferem a resposta de Sil. Eles também apontam que Shul nem sequer é estagiário do departamento deles. Tai-san então observa que Shul respondeu de forma muito casual e pergunta se ele tem certeza da resposta. Então diz que ele está convicto disso. Ele fica impressionado com a perspicácia de Tai-san em perceber suas intenções. Tai-san repreende Shul por sua atitude indiferente, mas ainda assim anuncia que sua resposta está correta. No entanto, Sil não fica contente ao ouvir isso e Shul fica ainda mais confuso, mas agradece a Tai-san. Sil questiona furiosamente a decisão de Tai-san e se recusa a aceitá-la, pois Shul nem sequer é um trainee como ele. Shul fica bastante confuso com a infantilidade de Sil. Tai-san explode em fúria enquanto diz a Sil que qualquer pessoa com as qualificações necessárias pode subir ao palco. Ele então anuncia que dará a Shul uma chance igual. Sil aceita o desafio de passar no teste e tudo o que eles precisam fazer é provar suas respectivas respostas. Sil aceita o desafio, mas Shul rejeita a oferta imediatamente. No entanto, Tai-san pede que ele reconsidere, dizendo-lhe que aceitará como discípulo qualquer um que passar no teste. A ideia de ser discípulo de uma potência de Rank S desperta imediatamente o interesse de Shul. Além de aprender como se fortalecer, também é uma oportunidade de ascender a uma posição mais elevada. Vendo que tem Shul onde quer, Tai-san pergunta se ele está tentado pela oferta.
antes de aceitar decisivamente a oferta de Tai-san. Em seguida, eles vão para o local do teste, e Tai-san lhes diz que devem usar a habilidade que ele lhes transmitirá para destruir um éter de pedra. Ele promete tomar como discípulo qualquer um que arrancar o máximo possível da pedra. Esta é uma tarefa muito assustadora, porque o éter de pedra é uma pedra rara que só pode ser encontrada no templo. Por ser imbuída de poder mágico, apenas despertadores poderosos conseguem quebrá-la. E então começa... Enquanto Shu se pergunta o que quer dizer com transmitir uma habilidade, Siu, determinada a vencer o desafio, incentiva a torcida a apoiá-lo. A multidão vibra. Shu, por sua vez, decide aproveitar essa oportunidade. Aconteça o que acontecer. Tai-san então se prepara para transmitir a habilidade, mas os avisa que serão automaticamente desclassificados se não sentirem nada. Enquanto ele começa a passar a habilidade para Shu e Siu, uma aura vermelha aterradora os atinge. O sistema de Shu detecta a aura instantaneamente, mas antes que ele possa compreendê-la, a aura de Tai-san quase lhe rouba o fôlego. No entanto, ele está determinado a persistir até o fim para obter a habilidade. Justo quando começa a perder a consciência, uma calma repentina toma conta de Shu ao ver a habilidade que Tai-san lhe transmitiu. Uma lança aparece diante dele e o sistema o notifica de que ele adquiriu a habilidade Mente Serena. Também o informa que ele dominou a arte da lança do Rei Dragão. Ao notar as expressões de Siu e Shu, Tai-san os elogia por terem a aptidão necessária para obter o Herança. Normalmente, algumas pessoas não sentem nada, enquanto outras desmaiam antes mesmo de receber a habilidade. Em seguida, ele pergunta aos garotos quem quer ir primeiro, e Siu imediatamente toma a iniciativa. Siu está determinado a impressionar a todos para impedir que Shu sequer pense em desafiá-lo. Enquanto se prepara para golpear a pedra, ele pragueja contra Shu em voz baixa, acusando-o de comprar seu caminho com dinheiro. Ele não consegue entender como um inútil de Rank D conseguiu resistir à herança de habilidades de Tai-san. Determinado a mostrar a si mesmo superioridade, Siu usa toda a sua força para golpear a pedra etérea com sua espada e arranca um grande pedaço dela. A multidão fica maravilhada com o poder de Siu e sente que seu talento está sendo desperdiçado no departamento de monitoramento. Tai-san observa que Siu dominou a esgrima do Rei Dragão. Após sua demonstração, Siu provoca Shu, dizendo que ele precisa saber qual é o seu lugar como calouro. Mas Shu rebate, criticando seu complexo de inferioridade e o fato de sempre se sentir inferior, a necessidade de provar seu valor. Antes que a brincadeira saia do controle, Tai-san manda os rapazes pararem e avisa Shu que é a vez dele. Então, ele vai para frente, pensando que ele só respondeu a Siu por causa do tom condescendente dele. Embora saiba que não é páreo para Siu em termos de força bruta, Shu não se deixa abalar por isso, pois acredita que não se trata de força, mas sim de habilidade e força de vontade. Este é um teste para provar que sua própria resposta está correta e Tai-san já confirmou anteriormente. Mesmo que ele tenha respondido casualmente, Shu ia certo de sua resposta, para ele pensar por que sua resposta é a correta. No momento em que se lembra do caçador de resgate que o salvou uma vez, Shu finalmente encontra sua resposta. Tornar-se como ele, assim como aquele caçador Shu. Ele se tornou um caçador resgate para ajudar as pessoas a sentirem a esperança que ele sentiu quando foi resgatado. Para isso, ele sabe que precisa se tornar mais forte do que é atualmente. Com esse pensamento em mente, Shu concentra todas as suas forças em sua lança, ativando a habilidade Perfurador de Corações de Fogo de Dragão. Ele libera uma chama colossal que destrói completamente a pedra etérea, deixando a multidão e até mesmo Siu completamente atônitos. Enquanto Shu retornava ao seu lugar, ele se desculpou presunçosamente com Siu, ressaltando que um calouro simplesmente roubou o seu lugar. Tai-san elogia Shu por ser capaz de liberar o verdadeiro poder de sua arma, pois somente alguém que se conhece bem pode fazer isso. Tai-san declara que Shu será seu discípulo e Shu agradece alegremente enquanto a multidão o aplaude. Em outro lugar, Yan Yi é encurralado por um grupo de valentões liderados por um garoto chamado Gintai. A valentona loira então provoca Yeon-hee e diz que ela acabou assim porque era uma intrometida ajudando uma amiga. Aparentemente, Yeon-hee deu um tapa em Gintai por ele estar intimidando sua amiga, o que só o irritou ainda mais. Isso só piorou as coisas, porque sua amiga decidiu se enviar para o além para escapar dos valentões. Gintai então zomba de Yeon-hee sobre o incidente, lembrando-a de que sua amiga está no hospital lutando pela vida. Yeon-hee fica furiosa e o encara, mas isso só excita ainda mais Gintai. Ele imediatamente lhe dá um tapa, mas antes que possa continuar, um caçador de nível B o interrompe. Gintai então diz a seus amigos que eles estão indo os avisa para tomarem cuidado. Yeon-hee certamente não escapará. Ele também diz ao caçador para segui-los porque o chamou para levá-los a um lugar vazio para que possam brincar com Yeon-hee até seus corações ficarem satisfeitos. Enquanto isso, enquanto Young volta para seu local de trabalho, ela o elogia por se tornar discípulo de um caçador de Rank S. Acontece que Tai-san pedira-lhe que escolhesse uma arma e ele escolheu uma lança. Jung está cética quanto à sua escolha, mas Xiu diz-lhe que é perfeita porque, para ela, é simplesmente uma lança comum, mas seu sistema já detectou que se trata de uma lança evolutiva chamada Loga. A lança pode evoluir para diferentes formas de acordo com a vontade do usuário.
Assim que chegam, Jung reclama que já passou do seu horário de saída. Shu zomba dela por estar cansada, apesar de não ter feito nada o dia todo no departamento de monitoramento. Jung fica furiosa e tenta atacá-lo, mas Shu a empurra com uma das mãos enquanto percebe uma confusão à sua frente. Uma mulher com aparência cansada tenta convencer um segurança a deixá-la ver Shu. Ele a impede de entrar. Ele diz para ela ligar para ele, mas a mulher diz que já fez isso, mas Shu não respondeu. Nesse instante, Shu interrompe a discussão, perguntando o que há de errado. A mulher então agarra ele. Agarrando sua camisa, sua voz falha ao contar que Yeonhee foi arrastada para o cinto amarelo, revelando ser a mãe de Yeonhee. Isso imediatamente perturba Shu, que pergunta quem fez isso. Um dos capangas de Gintai, de faixa amarela, pergunta se eles estão seguros em um lugar tão perigoso. Gintai garante que sim, pois também trouxeram um caçador de rank B para garantir a segurança. Ele declara orgulhosamente que quer ver quem venceria se Yeonhee lutasse contra um monstro. Vendo o quão assustada Yeonhee parecia, Gintai a provoca ainda mais, garantindo-lhe que os monstros de faixa amarela são mais fracos. Aterrorizada, Yeonhee foge imediatamente, pois tem certeza de que Gintai é louco o suficiente para forçá-la a lutar contra um monstro. Yeonhee corre. Ela avança, determinada a escapar de alguma forma daquele lunático. Mas antes que consiga fugir da prisão, Gintai ordena que o caçador a impeça. O caçador imediatamente usa a perna para derrubar Yeonhee, fazendo-a cair. Yeonhee grita por socorro com toda a força dos seus pulmões, mas Blonde diz para ela poupar o fôlego e avisa que é inútil, já que eles são os únicos ali. O caçador então sente algo os observando das sombras e diz a todos para recuarem. Mas como Gintai já havia dito que os monstros ali são fracos, Blonde desobedece às suas ordens e se torna a primeira idiota a morrer. O caçador rapidamente avança para bloquear os ferrões restantes enquanto Gintai fica aterrorizado ao ver o corpo sem vida da Blonde. O caçador lhe diz para voltar correndo pelo caminho que vieram. No entanto, Gintai está paralisado de medo e pergunta ao caçador quem os atacou. O caçador responde que são vespas gavião, um tipo enorme de vespa monstruosa. Enquanto isso, Shu já conquistou a faixa amarela e liga para agradecer a Jong-min que o ajudou. Jong é membro da turma de combate e ele foi o primeiro a rastrear o paradeiro de Yeonhee. Então, ele o agradece por isso, mas Jong-min diz que estava apenas respondendo a uma denúncia de pessoa desaparecida. Mesmo que ele adverte Shu para não entrar sozinho, Jong-min ainda lhe diz para ter cuidado, mas Shu não está muito preocupado com sua segurança. Após a ligação, Shu olha ao redor da deplorável área amarela, mas nem sempre foi assim. A área amarela foi isolada depois que o controle da região aumentou devido a uma ruptura de masmorra. Embora os monstros desta zona não sejam fortes, são muito mais astutos, tornando-os difíceis de lidar. Shu confirma isso porque já eliminou alguns deles ao entrar. Ele observa que eles parecem mais fracos, mas ainda assim será difícil. Para alguém como Yeonhee, que ainda não despertou, é difícil sobreviver a elas, então ele se apressa em procurá-la. Mas logo, as vespas começam a atacá-lo novamente. Mas em vez de lutar contra elas pessoalmente, Shu se prepara para enviá-las ao labirinto porque está ficando sem tempo. Ele diz para eles se juntarem ao resto de seus amigos, mas quando eles chegam, ele fica um pouco apreensivo por causa de seu grande número. Quando iniciam sua operação de captura, Shu corre para salvar sua vida, apenas para ser encurralado pelas vespas. Apesar de enviar um grande número para dentro da esfera, elas continuam a aparecer, fazendo-o perceber que poderia estar em apuros. Isso porque o número de monstros dentro do labirinto está diminuindo rapidamente. Então, se ele forçar a entrada de mais vespas, o labirinto pode desabar. Além disso, Shu sabe que também não consegue lidar sozinho com as que estão do lado de fora. Então, ele decide fazer algo drástico. Ele suga todas as vespas do lado de fora para dentro da esfera antes de despejar à força um enorme lago no labirinto. Assim como as vespas estão prestes a colonizar completamente o seu labirinto, elas congelam ao sentirem algo se aproximando rapidamente. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, uma grande corrente de água invade o labirinto, afogando-as completamente. O coração de Shu se aperta ao ver os estragos em seu precioso reino, pois ele sabe que o conserto lhe custará uma fortuna. O custo é exatamente o motivo pelo qual ele estava hesitante em usar esse método em primeiro lugar. No entanto, ele está feliz por ter funcionado e espantado as vespas que o perseguiam lá fora. Em outro lugar, Gintai e seu grupo ainda estão tentando sobreviver em um templo. Gintai começa a perder a paciência com seu caçador inútil de nível B. O caçador diz a ele que os insetos são demais para ele lidar sozinho, mas isso só irrita Gintai ainda mais. Eles já se perderam da saída e agora ele está preso com um caçador covarde de nível B. E para piorar a situação, o capanga de Gintai, com seu visual de chapeuzinho vermelho, logo é empalado pelos ferrões da vespa. É nesse exato momento que Gintai percebe que tinha cometido um grande erro ao entrar na faixa amarela para se divertir. Enquanto as vespas o cercam, o caçador lida com as que estão atrás, enquanto Gintai tagarela, dizendo para ele cuidar também da frente. Enquanto uma das vespas avança em direção a eles, Gintai, como todo garoto estúpido e egoísta, agarra Yeonhee para usá-la como escudo. Felizmente, alguém abate a vespa antes que ela possa ferir Yeonhee, deixando-os perplexos. Em vez de demonstrar gratidão, Gintai pergunta quem ele é,
Irritado com o tom dele, Shu aparece e se apresenta como um caçador do departamento de resgate. Em seguida, pergunta furiosamente a Gintai se foi ele quem arrastou Yeonhee para dentro daquela faixa amarela. Yeonhee já está emocionada ao perceber que Shu veio em seu socorro e corre para os braços dele. Ele então pergunta se ela está bem, salientando que é a primeira vez que a vê chorar. Gintai logo interrompe o reencontro deles e oferece pagar qualquer quantia em troca de mostrar-lhe a saída da região amarela. Yeonhee diz a Shu para ignorar aquele lixo, mas Shu a ignorar enquanto seu rosto escurece repentinamente. Ele então pede desculpas a ela. Mas antes que Yeonhee possa perguntar o porquê, ele a nocauteia, Shu coloca Yeonhee delicadamente no chão e promete voltar para casa depois de limpar aquela bagunça. Chocado, Gintai pergunta o que ele está fazendo e ele responde que está prestes a fazer algo que não quer que Yeonhee testemunhe. Em seguida, ele crava sua lança no chão. Estende o punho, antecipando o que está por vir. Mas Gintai, tão ingênuo que nem percebe que está em apuros, continua a falar sem parar. Ele solta a clássica pergunta: "Você sabe quem eu sou?" Mas para sua surpresa, Shu lhe diz que seu rosto é bastante famoso entre os caçadores do Bureau. Shu então revela que Gintai é filho de Bun-jin, um juiz da Suprema Corte da Justiça. Aparentemente, Gintai é infame por praticar bullying, roubar e cometer todo tipo de crime insano. Mas graças ao seu pai com a influência e dinheiro, ele sempre dá um jeito de se safar todas as vezes. Vendo que Shu já tinha ouvido falar dele, Gint pensa que pode intimidá-lo. Então, destemidamente, encara Shu, perguntando o que ele quer fazer a respeito. Shu simplesmente lhe dá um chute na canela, antes que ele finalmente desabe no chão de dor. No entanto, Shu se recusa a lhe dar um momento para recuperar o fôlego e imediatamente começa a usá-lo como saco de pancadas. Ele diz a Gint para tentar suborná-lo, já que esse é seu maior prazer secreto. Então, ele o espanca mais algumas vezes, mas antes que ele pudesse continuar, o caçador interveio. Ele tentou atacar Shu, mas Shu desviou rapidamente e deixou Gint escapar, vendo que seu guarda-costas terminou de cuidar das vespas na área. Ao mesmo tempo, Gint já está eufórico e começa a tagarelar novamente porque está muito feliz. Certo de que seu caçador inútil, que nem sequer conseguiu lidar com um bando de vespas fracas, certamente dará conta de um mero caçador de nível D do departamento. Infelizmente, Shu se move na velocidade da luz, desviando de todos os ataques que o caçador desfere contra ele. Ao mesmo tempo, Shu já está furioso porque planejava deixar ele se livrar com apenas uma advertência. Mas, como o caçador está tentando matá-lo, ele decide acabar com ele de vez e alegar legítima defesa. Enquanto eles continuam lutando, Shu usa todas as suas armas pesadas, deixando até o caçador perplexo, já que os caçadores do departamento são conhecidos por sua força bruta. No entanto, a força de Shu de alguma forma parece superar as suas próprias, fazendo-o questionar tudo o que sabe sobre hierarquias. Em certo momento, ele até começa a suspeitar que Shu talvez não seja um caçador do departamento de resgate. Apesar disso, o caçador acredita que pode levar vantagem, já que sua arma é apenas uma lança. Ele decide diminuir a distância entre eles, convencido de que, se conseguir fazer isso, será capaz de derrotá-lo. Infelizmente, a realidade não é como ele imaginava, porque no momento em que finalmente se aproxima o suficiente, ele agarra sua mão como se o estivesse esperando o tempo todo. Então, ele lhe dá um soco direto no rosto com tanta força que o joga no chão, assim o nocauteando instantaneamente. Gintai fica horrorizado com a cena e o chama freneticamente para que volte para protegê-lo. Infelizmente para ele, o espírito do caçador já havia saído de férias, fazendo Gintai questionar se ele era mesmo um caçador de rank B. É nesse momento que Shu percebe que acabou de derrotar um caçador de rank B sem o menor esforço. Ele observa que isso deve ser devido aos atributos que ganhou ao derrotar aquelas vespas anteriormente. Portanto, sua força pode ter ultrapassado o nível de um caçador de nível B. Shu sorri com um pensamento, o que só irrita Gintai. Então ele decide parar de ser covarde. Ele pega uma pedra e avança esperando fazer o que um caçador de rank B não havia conseguido fazer. Enquanto ele avança, Shu fica um pouco surpreso, mas permanece calmo e com apenas um leve movimento com sua lança, ele derruba Gintai. Então pergunta a ele como é se sentir atingido pela lança. Ele diz a Gintai que sua vítima sofreu. Ainda mais do que isso, mas Gintai permanece impenitente e diz a ele para engolir, já que ele não tem dinheiro nem poder, porque é assim que o mundo funciona. Ao perceber que ele não aprendeu nada, Shu decide que o mundo seria um lugar melhor sem um lixo humano como Gintai. Isso deixa Gintai um pouco assustado, mas Shu não planeja levantar um dedo contra ele. Ele simplesmente pega Yeonhee no colo e diz a Gintai que o deixará aos cuidados dos famintos da faixa amarela. Antes que Gintai entenda o que ele está dizendo, um bando de olhos sinistros surge das sombras, e logo depois aparece uma matilha de lobos. Gintai late freneticamente para que eles se afastem, na esperança de que o universo lhe conceda, de alguma forma, o poder de controlar animais. Mas isso não acontece. Os lobos o atacam enquanto Shu sai silenciosamente com Yeonhee nos braços. Depois de deixar a faixa amarela, Yeonhee reencontrou sua família em meio a uma cena emocionante e comovente. Young-min informa a Shu que os oficiais que ajudaram Gintai a entrar na Zona Amarela foram detidos e afastados de seus cargos.
Ele também especula que as coisas podem ficar um pouco agitadas na cidade por um tempo, e como ele previra, o incidente causou indignação generalizada, com os funcionários sendo punidos. Até mesmo o pai de Gentai foi alvo de críticas e teve que renunciar ao seu cargo no governo. O Supremo Tribunal de Justiça deverá resolver definitivamente a questão. Após o incidente, Shu recebe uma solicitação do sistema para caçar a Rainha Vespa da Zona Amarelo em 30 dias. Ao concluir a missão com sucesso, ele descobre que será recompensado com uma adaga ferrão, 100 peças de ouro e geleia real de um cetro da rainha. No entanto, a penalidade por falhar na missão é que ele perderá todo o seu ganhos contra monstros do tipo inseto. Shu lembra que viu rapidamente a Rainha Vespa enquanto estava saindo da Zona Amarela.